Muito bem. Então, vamos iniciando aqui mais uma aula de programação. Eu vou mostrar para vocês inicialmente os nossos temas, né? A gente começa conhecendo os templates do Bootstrap, e aí depois a gente vai falar sobre conhecendo e configurando o layout no projeto. Eu já explico essa sequência para vocês. E, finalmente, a gente vai falar sobre... Estou fazendo uma bobagem aqui. Deixa eu fechar isso aqui. Prototipando o cadastro de produto. Esse vai ser o terceiro tema. Então, a gente vai falar muito sobre layout hoje, esse nosso encontro de hoje. E eu vou mostrar para vocês aqui a nossa aplicação, que já está aberta, e a versão da aplicação que eu, inclusive, já disparei aqui, ó, para vocês, só para vocês terem uma ideia. A aplicação agora ela vai ter essa carinha aqui, ó. Essa carinha aqui. Tá? A gente tem um menu lateral, né, e um menu suspenso. A gente faz essa animação aqui de forma automática, né? E é isso aqui que a gente vai aprender na aula de hoje. Como é que a gente constrói um layout como esse, tá? Para as nossas aplicações. Só que antes de começarmos mesmo, eu vou fazer o seguinte. Como eu sempre faço, nessa aula, inclusive, eu mostro como a gente poderia inserir dentro da aplicação, considerando, tendo por base a aula anterior, só que eu achei melhor a gente usar sempre essa estratégia. Eu sempre paro aqui a aplicação, eu excluo de dentro da workspace do Eclipse, excluo o projeto stock, aqui eu dou um delete, só que eu não excluo do disco, né? Eu simplesmente excluo da nossa workspace, né? E aí eu mostro como inserir novamente. Então, o que vocês vão fazer? Eu vou mandar novamente, né? Eu normalmente estou mandando aí para o Abdenic para compartilhar com vocês. Eu vou mandar esse arquivinho aqui, esse arquivo .rar, que vocês estão vendo aqui, ó, stock.rar, e aí vocês vão descompactar esse arquivo na máquina de vocês, e aí esse arquivo vai aparecer com essa pastinha aqui. Depois que vocês descompactarem, vai aparecer estoque. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão abrir, vão selecionar aqui a pasta no Windows, onde está esse arquivo, vocês vão dar um Ctrl+C, vocês vêm aqui no Eclipse, né? Vocês vão vir aqui em File, Import, e aqui dentro, como é um projeto Maven, a gente sempre repete isso, Existing Maven Project. Se não aparecer isso aqui de cara, assim, para você, é só digitar Maven. Maven, olha, a gente tem Maven, ele já vai aparecer essas opções do Maven. Aí você seleciona Existing Maven Project, avança. Quando ele abrir essa telinha, você vai clicar no botão Browser. E aí você dá um cliquezinho assim, aqui dá um Ctrl+V, naquela pasta que você tinha dado Ctrl+C. Dá um Ctrl+V, dá um Enter, opa, já estou lá na pasta. Está vendo aqui o estoque? Ele apareceu aqui. Você seleciona, clique no botão Selecionar Pasta, e aí já vai aparecer aqui o POM desse nosso projeto. Basta vocês clicarem no botão Finish, e o projeto já aparece aqui, ó. Já está aqui o nosso estoque. Tá? Todas as pastas, todos os pacotes, tudo bonitinho. E aí, se você pegar esse estoque, você arrastá-lo aqui, ó, clica com o botão esquerdo e arrasta para cima do Tomcat, ó. Quando chegou aqui, você solta. O que ele fez? Ele já pegou e explodiu para dentro do nosso web server, nosso servlet container, que é o Tomcat, que é o nosso servidor web. E aí você vem aqui, ó, clica com o botãozinho nesse Start the Server, para startar a aplicação. Você clicou aqui, aí ele vai iniciar todos aqueles logs, né, do Tomcat e tal. Ao final, você vem aqui em console, ele tem que te dar essa mensagem aqui, ó, servidor iniciado.
servidor iniciado, em tantos milissegundos. Bom, se aconteceu isso, e vai acontecer isso, né? Se você tiver com Java instalado, Tomcat instalado, tudo bonitinho, aí você vem aqui na pasta, olha, chegando aqui em cima, basta você digitar essa URL, localhost, 2.8060, /stock, /produtos, /novo, né? Então, olha, localhost é o domínio que representa a nossa máquina, que é o localhost, a nossa máquina local, 8060 que é a porta que nós configuramos lá no Tomcat, /stock é o nosso contexto, é o nome do nosso projeto, e o /produtos, /novo é a rota que nós definimos lá no nosso controller, né? Então, ele vai capturar essa rota, e quando eu dou um Enter aqui, ele vai capturar do tipo GET, aí ele vai apresentar já agora o nosso formulário modificado. Na verdade, é aquele mesmo HTML que a gente vem trabalhando, só que agora ele já possui um template, ele já possui um formato, digamos, mais profissional, né? E a partir daí a gente vai evoluir, né? Então, aqui, por exemplo, esse formulário, nesse estágio, ele não tem funcionalidade nenhuma. Eu cliquei aqui, ele até já está implementando aqui a validação, né? Aquelas validações que a gente fez, né? Mas ele não tem todas aquelas funcionalidades que teria um cadastro de produto, né? Você digitou, clica em salvar, ele salva no banco de dados, nós não vimos ainda essa parte de banco de dados. Mas o que nós fazíamos na nossa versão anterior, com aquele layout anterior, né? Na verdade, não era layout nenhum, né? Agora nós já implementamos um layout, e esse layout aqui é de acordo com o Bootstrap, que é o tema da nossa aula de hoje. Tá ok? Então, eu venho aqui em cima, ó, eu dou um clique, eu capturei lá no controle, ele capturou na rota GET. Eu cliquei aqui no salvar, ele capturou a mesma rota /produtos, /novo, só que agora ele capturou com o método post. E aí ele entrou naquele método cadastrar que fez essa validação aqui para a gente. Então, a gente deu uma recapitulada na lógica da nossa aplicação que não mudou nada. A única coisa que nós fizemos foi implementarmos um template, um layout para a nossa aplicação. Tá? Isso aqui, assim, em termos práticos, acaba se tornando uma receita de bolo que eu vou passar para vocês. Todo projeto, vocês vão utilizar esse mesmo layout, né? Se vocês gostaram do layout, vocês podem utilizar esse mesmo layout. O que vai mudar aqui dentro, obviamente, são os campos que você vai distribuir aqui de acordo com a sua regra de negócio. Eu estou aqui desenvolvendo um cadastro de produto, você pode estar desenvolvendo um cadastro de cliente, você pode estar desenvolvendo um cadastro de qualquer coisa, um formulário para qualquer coisa. E aí você vai configurar o seu HTML, né, que vocês já estão aprendendo, de acordo com a sua regra de negócio. Tá? Essa é a ideia. Tá? Então, vamos para a aula de hoje, vamos ver como é que a gente constrói isso aqui, tá? Depois de toda essa introdução que nós fizemos. Então, vamos lá. Vamos começar, então, pelo tema Conhecendo os Templates do Bootstrap. É isso aí. Vamos ver o que é isso, né? O que significa esse Bootstrap, para aqueles que ainda não conhecem, né? Talvez alguns já ouviram falar, né? E a gente vai ver como é que ele funciona e como é que eu integro o Bootstrap dentro da nossa aplicação Java Spring. Bom, o nosso projeto irá utilizar o Bootstrap. O Bootstrap é um framework front-end que visa facilitar e agilizar o trabalho dos desenvolvedores web, oferecendo padrões para HTML, JavaScript e CSS. Então, esses três personagens aqui, olha, são personagens que tornaram-se pré-requisitos para todo desenvolvedor front-end. Aqueles desenvolvedores que constroem interfaces, que desenvolvem formulários para a web ou para apps, né? Também no tipo para dispositivos em celular, e vocês vão aprender no futuro isso, a gente vai ter uma disciplina que a gente vai ensinar vocês
programarem para celular, né? Para dispositivos móveis. Só que esses carinhas aqui são pré-requisitos. Nós já estamos utilizando na nossa aplicação HTML. A parte do CSS do JavaScript, a gente vai ver agora com a inserção do Bootstrap na nossa aplicação. Então, vocês vão ver que a gente não precisa ser um especialista em JavaScript nem CSS para poder implantar ou inserir o Bootstrap, ou inserir, melhor dizendo, esses recursos dentro da nossa aplicação. A gente não precisa, mas o quanto mais nós soubermos ou conhecermos sobre JavaScript e CSS, melhor vai ser. Então, normalmente na disciplina de Web 1, vocês já aprendem, né, trabalhar com HTML, CSS e, eventualmente, alguma coisinha de JavaScript. Tá? O JavaScript é uma linguagem mais ampla. Inclusive, o JavaScript é a linguagem base para as tecnologias que vocês estudam comigo no 4º e no 5º período. As disciplinas de 4º e 5º período. O JavaScript tornou-se o padrão do nosso desenvolvimento, tanto para back-end quanto para front-end. Então, quando eu digo para back-end, por exemplo, aqui a gente está construindo aplicações que são aplicações full MVC. Full no sentido de trabalhar com a parte de back-end e a parte de front-end. Quando a gente abre essa aplicaçãozinha nossa aqui, ó, eu gosto sempre de relembrar isso, deixar muito claro para vocês. Isso aqui é a parte do front-end, é a interface gráfica. Agora, quando eu clico nesse botão salvar, quem procede esse tipo de validação aqui é o back-end. Eu até poderia ser no front-end, mas normalmente quem faz algum tipo de validação, ou mesmo as operações de inclusão no banco de dados, se for o caso, então, é o back-end. E aqui o Spring MVC, ele cumpre esses dois papéis. É uma aplicação que abrange esses dois papéis. Tá? Só que a gente vai ver, a partir do 4º período, que a gente pode dividir essas tecnologias. A gente pode criar utilizar uma tecnologia que só trabalha com front-end. É o cara que só desenvolve front-end. E uma outra tecnologia que só trabalha com back-end. Né? E aí o front-end você pode trabalhar a nível de web ou a nível de dispositivos móveis, né, para celular. É front-end. Agora, o back-end, ele serve para os dois. Né? Essa é a ideia. No caso da nossa aplicação, a gente trabalha com as duas coisas na mesma aplicação. Tanto a parte do front-end quanto a parte do back-end. Então, quando a gente vem aqui, por exemplo, em templates, e a gente vai estudar hoje a parte do aesthetics, né? Essa parte aqui, toda essa parte de aesthetics que a gente vai estudar hoje, na parte de templates, a gente tem o nosso front-end, o nosso HTML, que representa o nosso front-end. Mas a gente tem aqui nas nossas pastas controller, model, config, toda a parte do back-end. Todas as regras de negócio nossas estão aqui. Né? Então, a gente faz os dois. Normalmente, numa outra tecnologia, eu tenho essa parte aqui isolada, a parte do back-end. E a parte do front-end também em outra tecnologia de forma isolada. Tá? É bom a gente entender bem isso aí. Tá? E aquele cara que conhece tanto do front-end como também do back-end é o tal do profissional full stack, né? Que conhece as duas tecnologias. Tá? Tanto a stack de front-end quanto a stack de back-end. Muito bem, então, continuando aqui, já falamos o quanto é importante, né, conhecer e estudar isso aqui. A gente entra na parte do Bootstrap. O site do Bootstrap, se vocês entrarem lá e digitarem isso aqui, vocês vão acessar essa página do Bootstrap. O Bootstrap, como qualquer outro software, ele possui as suas versões, né? A gente está utilizando a versão 3. Então, a gente entra aqui, digitando 3.4. A gente vai, se vocês digitarem isso aqui e descerem um pouquinho, né, descerem a tela, o formulário, e você clicar aqui em Example,
ou examples, você vai encontrar vários templates customizados. Então, você vê aqui o seguinte, olha, a gente poderia utilizar um template com esse formato, com esse formato, com esse formato, né? A gente poderia utilizar, ele tem vários exemplos. Então, nós estamos utilizando um desses exemplos que o Bootstrap nos oferece. Então, a gente não criou, na verdade, nada, a gente simplesmente copiou. Por quê? Porque ele já trouxe isso pronto para a gente. Tá? O Bootstrap oferece vários templates que vale a pena conferir para a construção de um layout para o seu projeto. Então, isso é customizável, você pode pegar e pode alterar. Tá? Você não fica amarrado a isso. O Bootstrap ele te dá toda a flexibilidade para você alterar esse layout. Né? Agora, é interessante você seguir sempre um padrão. Então, o nosso layout para o nosso projeto é esse aqui, olha. Quer dizer, a gente pegou um daqueles templates lá do site e customizou. O que significa customizar? Alterou, a gente adaptou para as nossas necessidades. Essa é a ideia da customização. Tá? Beleza, então, nesse primeiro momento, a gente viu, está disponível esse material lá no Classroom para vocês, a gente viu essa parte aí que fala sobre o Bootstrap. Então, agora a gente vai conhecer e a gente vai configurar, mostrar como configurar o layout no nosso projeto. Então, imagine que você entrou lá no site do Bootstrap, você pegou lá um exemplo, ok? Agora eu quero jogar isso para dentro do meu projeto. É claro que para a gente falar de Bootstrap, a gente teria que ter um curso sobre Bootstrap, tá? Porque ele tem muitos recursos, é um framework completo. Tá? E, detalhe, o Bootstrap, cara, ele não serve só para Java, como a gente está trabalhando aqui, não. Se você estiver trabalhando com PHP, você pode implementar o Bootstrap. Se você estiver trabalhando com o React, que é uma tecnologia que a gente vai aprender aqui no curso, você pode usar o Bootstrap. Quer dizer, o Bootstrap ele é totalmente aberto. Você pode utilizar, né, nas suas aplicações. Tá? Se você está desenvolvendo um site só com HTML, você pode usar o Bootstrap. Não tem problema nenhum. Por isso que é bacana você aprender essa cultura, essa ideia do Bootstrap. Né? Então, vamos lá. Então, nessa aula, a gente vai mostrar como configurar o nosso cadastro de produtos com o Bootstrap. Então, inicialmente, o que a gente faz aqui? Ó? Nessa aula, eu sugiro pegar um arquivo, eu mando um arquivo para você chamado resource.rar. Esse arquivo resource.rar, ele tem dentro dele toda essa parte aqui desse static. Esse static significa estático. Então, você tem as imagens, os JavaScripts, os layouts, o CSS, os style sheets. Tudo isso você tem dentro desses tags. Só que isso costuma trazer um pouco de dificuldade para os alunos, né? Então, eu prefiro fornecer o projeto completo, que vocês fazem como eu mostrei inicialmente na aula, porque você já vai pegar a aplicação já toda ela pronta, já com o projeto, já com esses layouts configurados, tá? Mas eu poderia também fazer dessa forma, mandar só esse arquivo aqui para vocês inserirem lá. Tá? Então, aqui eu dou a dica, o que a gente tem que fazer, lá no webconfig, a gente tem que inserir esse método add_resource_handle, quer dizer, ele ele adiciona um manipulador de recursos, né? E aqui dentro a gente vai indicar qual é a pasta que a gente tem esses recursos estáticos, que no caso é a pasta static. Como eu mostrei aqui para vocês, essa pasta static está dentro do resource, né? Até então a gente só tinha templates, lembra? Agora a gente tem também a pasta static. Muito bem, então, feito isso, o nosso projeto agora, dentro da pasta Resources, né, que a gente tinha lá templates produto, e aqui dentro do produto tinha um cadastro produto HTML, agora a gente tem toda essa parte aqui, ó, estática, toda ela configurada, prontinha. Tá? Vocês não vão precisar fazer absolutamente nada, ela já está pronta. Vocês só vão aprender a usá-la, né, a mexer, trabalhar com ela. Tá? Bom,
Então, depois que a gente fez isso, cara, automaticamente o projeto já passa a apresentar isso aqui. Aí você vai dizer assim, mas peraí, Rubens, quer dizer que eu só fiz isso e já apareceu isso aqui tudo? Tem um detalhe, né? Tem um detalhe. O detalhe, né? Então a gente encerra essa parte aqui também. E o detalhe que eu vou apresentar para você está aqui, ó. Está nessa última etapa. Porque o que acontece? Vamos voltar aqui para a gente entender um pouquinho. Vamos abrir o projeto aqui para a gente poder entender um pouquinho. Vocês se lembram que toda a parte de layout da aplicação está dentro desse HTML, cadastro-produto.html, que a gente já falou muito sobre esse arquivo. Se vocês olharem o conteúdo dele, olha, vocês vão ver que tem um monte de novidades aqui dentro. Então, na verdade, não basta simplesmente colocar essa pasta static. O nosso HTML, que está dentro dos templates, então, por enquanto, eu só tenho um arquivo HTML, o cadastro produto, mas eu posso ter outros. Tudo vai ficar dentro do template. Esses nossos HTMLs é que vão interagir com essas partes estáticas que a gente tem. E isso, toda essa parte a gente implementa aqui dentro do nosso HTML. Então, quando você viu, por exemplo, aqui, ó, deixa eu voltar na parte inicial aqui, tá? Então, quando você viu aqui, por exemplo, aqui esse SKU, esse a caixinha para o SKU, a caixinha para o nome, a descrição já tá bonitinho, né? A gente tem aqui esse menu lateral, né? Quando você vê tudo isso, você vai observar que aqui dentro do HTML a gente utilizou todos esses recursos. Olha, por exemplo, a gente criou um container div para a gente poder colocar aqui o cadastro produto. A gente criou um container específico, por exemplo, para a gente colocar o SKU e o nome, olha, tá vendo? Essa div row aqui, ó, que indica uma linha, ela abrange o SKU e o nome. É o que está acontecendo aqui. Numa mesma linha eu tenho o SKU e o nome. A descrição já está na linha de baixo. Então, ele já está numa outra div, tá vendo? Está numa outra div. Essa parte aqui do estilo, sabor, teor alcoólico, origem, isso já está nessa outra linha, ó, nessa row aqui, né? Row significa linha, né? Olha, tá vendo? A gente começa aqui em cima ó, com estilo, observem aqui, ó, estilo, depois sabor. Então, deixa eu começar aqui de novo, ó. Estilo, sabor, teor alcoólico, olha, origem, e acabou. Acabou. O preço já está na linha de baixo. O preço já está aqui embaixo. Então, aqui ó, eu tenho essas 4 colunas, tá vendo? Então, ó, eu tenho uma linha que tem 4 colunas. Então, eu tenho uma div, o div é um container. Dentro desse container, eu tenho um containerzinho para estilo, tenho um containerzinho para sabor, e assim sucessivamente, tá? Legal. A gente já tem uma ideia de como é que a gente constrói isso. Né? Ou seja, a gente vai ter que inserir aqui dentro um formato ou uma estratégia para a gente poder definir esse nosso layout. Ele encaixa automaticamente de acordo com o Bootstrap. Tá? Essas coresinhas que ele coloca por botão aqui, isso tudo vem do Bootstrap. A cor, ela é definida pelo estilo que a gente está utilizando. E esse estilo está onde? Está aqui dentro do nosso formulário? Claro que não. Mas o nosso formulário ele faz referência ao estilo. Esse é o detalhe. Então, eu não entro em detalhes aqui, mas, por exemplo, quando você estudou CSS, você estudou o conceito de classe. Então, eu crio uma classe aqui chamada BTN. Então, esse meu botão que eu inseri nessa posição, se eu digo que esse botão, né? Se eu digo que ele pertence a essa classe BTN, ao BTN Primary, automaticamente, eu aqui dentro da parte do static, eu tenho a definição referente a essa classe, que vai definir esse cara com essa corzinha bonitinha, com esse estilo bonitinho que tá aqui.
certo? Então, eu não preciso me preocupar. É onde eu digo para vocês que acaba isso tornando-se assim uma receita de bolo. Tá? Porque a nossa ideia é qual é? A ideia é que você, profissional de desenvolvimento, se preocupe com as regras de negócio, né? Que você não tenha uma preocupação maior com essa parte de layout, de interface. É claro que você tem uma disciplina que trata disso, mas aqui eu já estou trabalhando em alto nível, eu estou utilizando um framework que vai me dar produtividade. Porque você imagina, hoje você construiu um sistema, amanhã chegou um cliente, está precisando de um sistema para você implantar para ontem. Cara, você não vai ter que... No mundo real, você não tem todo o tempo do mundo para você ficar desenvolvendo as coisas. O que você faz? Você reaproveita, você vai pegar uma coisa pronta e vai modificar. Tá certo? Agora, se o seu negócio, se a sua empresa, se a sua equipe tiver um cara que é especialista e só trabalha com parte de design, aí tudo bem, cara. Aí você vai deixar aquele cara para fazer a parte da perfumaria, né? Mas na vida real isso não acontece, tá? Exceto em grandes empresas, né, que podem investir nisso aí. Mas é claro que você tem que usar pelo menos as boas práticas, né? Então é por isso que o Bootstrap é uma alternativa, porque ele te força a utilizar boas práticas, tá? Bom, então vamos lá. Como é que a gente fez isso? Vamos lá, mostrando aqui agora no nosso material didático. Então, nessa aula, a gente desenvolve o formulário de cadastro de produtos. Bom, aqui a gente vê a distribuição do nosso resource. Tá? Então, a gente tem aqui o static, aqui a gente tem as pastinhas que tem os arquivos JavaScript, tá vendo? Todos eles terminam com .js. Os arquivos de estilo, todos eles terminam com CSS, né? E vocês observem que alguns deles têm o nome Firetech, outros têm o nome Vendors. Qual é o padrão que eu utilizo quando eu desenvolvo aplicações desse tipo? Meu padrão é o seguinte, esse é um padrão, não só meu, né, mas é um padrão que eu aprendi com a comunidade. Quando você utiliza algo de terceiros, você dá o nome de vendors. Então, tudo que é vendors é aquilo que eu peguei lá do Bootstrap. Tá? Agora, quando eu quero especificar alguma coisa, quando eu quero customizar alguma coisa, aí eu crio com o nome que eu achar melhor. Então, no caso aqui, eu criei como Firetech para a minha aplicação. Eu poderia ter dado outro nome. Tá? Mas muita coisa aqui eu estou simplesmente herdando do Bootstrap. Ok? Beleza, então vamos continuar. O formulário que a gente desenvolve é isso aqui, ó. Esse aqui é o formulário que a gente vai desenvolver. Então, quando a gente chama o URL, pá, já vem esse carinha aqui para a gente. Tá? E esse formulário, ele contém o quê? Vamos entender agora como é que ele é constituído, sem entrar muito em detalhes, né? Mas para que vocês tenham uma boa ideia, principalmente quando vocês forem construir o formulário de vocês. Principalmente quando vocês forem, imaginem, que você definiu que você vai criar um formulário de cliente. Então, em primeiro lugar, você tem que definir qual é a sua estrutura de dados. Né? Você tem lá, você definiu uma entidade, clientes, definiu os atributos, que são as suas propriedades, vão se tornar os campos do seu banco de dados, e aqui eles vão entrar no seu formulário. Uma vez definido isso, qual vai ser a disposição aqui dentro? Claro, fica a seu critério. Né? Mas aí você tem que entender o seguinte, olha, se eu tenho um campo SKU que representa o código do produto e o nome, pô, aqui tem uma linha, tem espaço para eu colocar esses dois campos. Então você tem que entender como é que vai ser a distribuição. Por que para SKU eu usei esse trechinho menor e por que nome eu usei esse trecho maior? E como é que eu fiz isso? É isso que eu tenho que mostrar para vocês. Como é que eu distribuo aqui, ó, se eu tenho 4 colunas, você vê que ele distribuiu de forma uniforme, olha. Tá vendo? O estilo, o sabor, o teor alcoólico e a origem, cada um ocupou uma fatiazinha da minha linha.
É como se eu pegasse essa linha aqui e dividisse por 4. Já nessa linha de baixo, olha, só tem 3 campos. Então, o que eu fiz? Eu deixei uma coluna aqui, uma célula aqui em branco. Não a utilizei. Só utilizei essas primeiras. Qual que é a estratégia que eu utilizo para fazer isso? Eu acho que essa é a parte mais importante que vocês precisam entender e aprender com essa aula. A gente vem aqui, ó, a gente vai entender o seguinte. Aqui dentro do nosso cadastro produto, HTML, a gente tem esse cabeçalho. Dentro do cabeçalho, observem bem aqui, olha, a gente vai definir o seguinte, que as nossas folhas de estilo, os arquivos CSS, a gente cria esse link para eles, olha, tá vendo? A gente cria essa referência. Isso aqui, na medida do nosso desenvolvimento, isso aqui é melhorado. Tá? A gente consegue melhorar essa... Eu não preciso colocar fixo o nome da pasta que eu estou utilizando, tá? Eu posso melhorar, eu posso otimizar isso aqui. Mas o fato é que eu faço referência. Por exemplo, aqui na pasta, deixa eu voltar aqui para o projeto, olha. Nessa pasta Layout, vocês vão ver que os meus estilos, olha, aqui dentro, Style Sheets, ó. Style Sheets, eu tenho a pasta Aesthetic, Layouts, tá vendo? Ó? Layouts. Dentro de Layout, eu tenho Style Sheets, aqui o Style Sheets. E aqui no Style Sheets eu tenho, por exemplo, o Vendor, aqui, ó, o Vendor. Eu tenho aqui o FireTech Min e o Application Min. Aqui, ó, o Application CSS e o Vendor CSS. Certo? Então, eu estou dizendo para ele que eu vou utilizar recursos desses arquivos aqui. Ó. E aqui dentro você tem arquivo CSS. Ó. Se eu entrar aqui no FireTech CSS, aqui, ó. CSS, como vocês já provavelmente viram lá na Web 1. Que você define todas as propriedades e o valor, chave e valor. Né? O tamanho dos elementos, a opacidade deles e tal. Tá? Beleza. Então, observem que isso aqui, na verdade, cara, eu copiei tudo. Tá? Eu não criei tudo isso aqui. Isso aqui foi tudo copiado. Eu peguei um layout base e trabalhei em cima dele. Essa é a ideia. Então, eu defini aqui no meu cabeçalho que eu vou utilizar esse grupo de CSS. Na barra de navegação, vocês vão ver, ó, é isso aqui, ó, essa barrinha aqui, ó, vocês, na prática, né, vocês viram essa barrinha aqui funcionando, ó, essa barrinha aqui, ó. Você clica aqui, ele abre, né? Isso aqui, ó, essa é a nossa barra de navegação, tá? Vou botar aqui para a gente poder entender um pouquinho. A gente tem aqui, ó, inclusive, ó, a gente tem esse navbar, que é esse carinha aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, né? Esse navbar. Eu coloquei uma imagem, que é um logo, né? Aqui o logo da FireTech, que está entrando aqui. E aqui embaixo eu coloquei uma opçãozinha para sair, olha, se você vir aqui, tem uma setinha aqui para você poder sair da sua aplicação. Tá? Então, essa aqui é a nossa barra de navegação. Muito simples, tá vendo? Observem que eu sempre uso essas classes, que são as classes do Bootstrap. Né? Eu tenho um CSS para cada um desses carinhas aqui, ó, que eu estou fazendo referência. Tá? Beleza. Então, agora, aí eu tenho a minha barra lateral. Essa barra lateral é isso que vocês veem aqui, ó. Todas essas opções aqui, tá? Fazem parte do meu dashboard, né? Do meu painel, né? Do meu painel de controle. Tá? Então, aqui, HTML, tá, pessoal? Não vou entrar em detalhes aqui. Tá? Eu agrupo em várias divs, tá? E defino todos esses componentes. E aí eu tenho um recurso para poder esconder o componente. Tá? Então, tudo isso aqui, ó, é tudo coisa assim automática. Eu só vou e altero. Tá vendo? Ó, botei cadastro produto, pesquisa do produto. São essas opções, ó, que eu coloco aqui do lado. Eu pendurei isso aqui. Se eu quisesse criar mais um item aqui no meu menu, dentro do meu cadastro,
né? Bastaria eu inserir aqui dentro. Eu tenho aqui meu cadastro, está aqui o cadastro, seria eu inserir um novo item aqui dentro, que está subordinado a esse item maior que é o cadastro. Tá? Então, para vocês verem como é que é só copiar e colar. Né? É colar e alterar, né, na verdade. Tá? Aqui eu termino, parte de baixo da barra lateral, é o que vocês estão vendo aí. Né? Bom, esta seção contém principalmente o nosso formulário. Então, a gente tem aqui, ó, cadastro de produto. Observem que esse arquivo é o meu cadastro de produto HTML. Tá? Então, a gente tem essa seção aqui, que é uma seção das mais importantes. E ela possui todo o conteúdo. Então, por isso que a gente tem aqui, ó, essa classe JS Content de conteúdo. Tá? Então, a gente tem aqui, ó, a separação aqui, essa área aqui toda destinada ao cadastro, essa div aqui, essa page header, que seria esse cabeçalho, esse container fluid aqui já seria toda essa parte interna que a gente tem aqui. Depois a gente vai falar sobre o cabeçalho, né, que entrou essa parte, o rodapé, que entrou essa partezinha aqui. Tá? Beleza, então aí eu tenho a distribuição, como eu já comentei, tudo aqui entre as divs, tudo isso agrupado, né, dentro dos containers, de acordo com os campos que eu tenho, toda essa distribuição. E aqui eu encerrei a sessão com, aqui embaixo, o meu botão salvar, ó, tá aqui, ó, meu botãozinho, ele também está numa linha aqui especial, uma linha separada, esse form group aqui. E aqui o nosso rodapé, que a gente colocou aqui embaixo, né? Beleza? Bom, e aí, tem uma última coisa que tem dentro do nosso HTML, vou mostrar para vocês aqui, ó, o nosso HTML. Aqui embaixo, a gente coloca aqui esse script. Essa tag script indica que eu estou inserindo esse arquivo JavaScript dentro do meu formulário. Tá? Tanto esse vendor quanto esse PyTech. Então, eu posso criar uma interação com JavaScript. O que é JavaScript? Java, isso eu comentei lá no início, né, do nosso curso. Eu disse para você que JavaScript não tem nada a ver com Java. É só o nome que é parecido, né? É claro que a estrutura de programação do JavaScript é igual ao Java, né? Ele segue o padrão da linguagem C. Tá? Só que isso é um script, é um programa que eu faço usando o JavaScript, que eu poderia, por exemplo, aqui, olha, eu poderia criar uma validação para o meu formulário utilizando o JavaScript. E a boa prática é que a gente insere sempre o JavaScript no final do nosso arquivo HTML. Tá? É por isso que eu chamei isso aqui de boa prática, de uma boa prática, né? Antes do body. Beleza. Agora eu vou falar de uma coisa das mais importantes. Tá? Eu acho que esse é o ponto alto da aula de hoje, que a gente vai mostrar para vocês o sistema de grid do Bootstrap. Eu acho que isso aqui é o que vocês precisam aprender nessa aula. Tá? Porque o resto não tem outro jeito, é copiar e colar. Agora, isso aqui tem que ser muito bem entendido. Tá? Que é exatamente isso aqui. Ó. Como é que a gente distribui os nossos campos dentro das grades? Então, imagina que eu tenho um sistema de grid. Isso aqui é como se fosse... eu acho que todos conhecem o Excel. É como se eu tivesse aqui linhas e colunas. Tá? É uma grade que eu tenho. A gente chama de grid. Né? E a gente vai respeitar esse grid para a gente poder construir o nosso layout. Olha, o Bootstrap ele inclui um sistema de grid fluido, responsivo. Eu chamo isso de responsivo pelo seguinte. Essa telinha que a gente está fazendo aqui, olha, se eu pegar essa tela e diminuir, olha, observa bem o seguinte, ó. Eu, quando aumento aqui, ó, observem que ele trabalha de forma responsiva. Tá vendo como é que ele vai diminuindo isso aqui, ó, de forma automática? Tá vendo? Olha? Então, por exemplo, eu diminuí a tal ponto que ele já fez uma distribuição em colunas, olha.
meu layout agora já está em colunas. Então, isso aqui, por exemplo, eu posso executar essa minha aplicação no meu celular. Porque o meu celular é pequenininho, né? Então, no meu celular, a minha aplicação vai funcionar assim, essa minha tela vai funcionar assim, ó, no meu celular. Vou clicar aqui, ó, tá vendo? Ele vai abrir isso aqui, fecha, voltei. Esse recurso da tela se adaptar de acordo, do nosso formulário se adaptar de acordo com a tela que eu tenho, seja de uma tela de um desktop, como é o que eu estou usando aqui, seja de um celular, seja de um tablet, né? Isso chama-se responsividade. Esse esquema de grid que a gente utiliza é um sistema responsivo. Ele funciona em aplicativos de celular, como eu falei, desktop, entre outras coisas, vários dispositivos. Como é que ele faz? Qual que é a ideia desse cara? A ideia é a seguinte, ele distribui em 12 colunas essa estratégia utilizada para o Bootstrap. Ele inclui classes pré-definidas para opções de layout fácil, bem como esses mixins poderosos para geradores de layouts mais semânticos. Isso aqui está dentro do site do Bootstrap, tá vendo? Ele é todo em inglês, mas você pode mudar o idioma para português, né? E você consegue entender exatamente a tradução dele. Você se lembra daquele raw? Não tem como aumentar para isso aqui uma imagem, tá? Mas lembra que a gente fez referência ao row, a gente fez referência ao container. Vocês viram essas palavrinhas dentro do meu HTML? Eu disse para vocês que isso aqui eram classes. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu terminar aqui, ó. Aqui no nosso HTML. Lembra que eu falei com vocês que isso eram classes? Ó? Call, SM3, class row. Então, o que ele fez? Ele criou várias classes para tornar possível essa responsividade. E isso, pessoal, é de forma automática. Eu não preciso fazer nada, absolutamente nada. Então, se você vê a minha aplicação rodando num desktop, e se você vê a minha aplicação rodando num celular, não significa que eu sou muito bom, nem que eu sou mágico. Significa que eu estou usando um framework, eu estou usando o Bootstrap, que faz isso tudo para mim. Tá? Eu não me esforcei nenhum mínimo para poder fazer isso. É claro que eu tenho que aprender a trabalhar com Bootstrap, da forma que vocês estão aprendendo agora. Tá? Então, vamos entender agora na prática qual é a ideia dessa balança apropriada de 12 colunas que ele utiliza. Isso é muito legal. É isso aqui, ó. O formulário do nosso projeto, ele consiste em um sistema de grids com 12 colunas. Quando eu chamo de nosso projeto, é claro, eu estou falando do meu projeto, esse projeto que eu estou apresentando para vocês, mas isso vale para qualquer tipo de aplicação. O Bootstrap sempre trabalha assim. Ele trabalha com um sistema de grids com 12 colunas por linha, chamadas de classes CSS do Bootstrap. Então, veja bem o seguinte, olha só. No nosso exemplo, como eu sei que eu tenho 12 colunas, eu faço uma divisão equitativa. Eu penso assim, se eu tenho 2 campos, e o meu SKU é um campo de um código, né? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou utilizar dessas 12, 2 colunas para o SKU. O resto, porque eu quero dar liberdade para o usuário digitar um nome assim bem extenso, eu vou deixar o resto para nome. Tá? Então, as 10 colunas restantes, eu deixei para nome. Agora, você se lembra que aqui embaixo a gente não usou todas as colunas? Eu poderia, por exemplo, fazer com que esse nome viesse só até a 10ª coluna. Ou seja, eu poderia usar da 3ª coluna até, digamos, a 8ª.
E aí eu ia deixar um espaço aqui sobrando no final, como eu deixei aqui, ó. Tá vendo? Então, bastaria eu utilizar o quê? 8 colunas, ou melhor dizendo, 6 colunas, né? Porque 2 eu já estou usando aqui. Uso 2 aqui, 6 aqui, vai sobrar 2 lá no final. É isso mesmo? É isso. Né? Não, tem que fechar 12, né? Se eu tenho 2 aqui, vão ficar 10, não, eu uso 8. 8 e sobram 2. Né? Observação, o somatório das colunas, class row. A class row que define uma linha. Necessariamente, ela tem que fechar em 12 colunas. Gente, é isso que tem que aprender nessa aula, tá? Para você poder trabalhar. E aí a gente vai ver como é que a gente faz isso daqui na prática. Aqui, por exemplo, a definição de uma linha é definida por meio da classe row. E a divisão em colunas pela classe call SM, por exemplo, aqui 2. Então, se eu quero utilizar um campo que vai usar 2 colunas, vou usar call SM2. Se eu quero usar um campo que vai trabalhar com 3 colunas, call SM3. De onde que vem esse call SM? É uma classe do Bootstrap, que automaticamente ele já redefine o meu formulário de acordo com o que a gente chamou aqui de balança apropriada. Ele faz esse balanço apropriado de acordo com o que eu defino aqui para o meu call SM. Entenderam a ideia, né? E acabou, cara. É só isso que vocês têm que se preocupar em fazer. Tá certo? Agora, é claro que aí existe uma classe form group, existe uma classe form control. Só que essa cultura de CSS a gente vai aprendendo com o tempo, à medida que a gente vai usando esses recursos, tá? Então, é aquela ideia que eu sempre costumo dizer para os alunos: você vai amadurecendo. Tá? Na maioria dos cursos, principalmente de graduação, você não aprende nesse nível. Normalmente, o professor ele se preocupa em te ensinar lógica de programação e a base de uma programação. Quando chega na hora de aprender isso, ele fala: vai para a internet. Eu não penso assim, né? É por isso que a gente traz esses conteúdos. Agora, é claro que, para a gente ensinar e mostrar como usar todas essas classes, eu teria que preparar um curso só para isso. Aí eu digo para você, no momento em que eu te dei o caminho das pedras, cara, você entrar na documentação do Bootstrap e vai aprender a trabalhar com o Bootstrap. É claro que, aí não tem dúvida, né? Que na internet tem muitos cursinhos, até gratuitos, muitos caras que ensinam a fazer isso, trabalhar com Bootstrap. Para quem quiser se aperfeiçoar, aprender com mais detalhes, tá aí a dica. É verdade? Mas o tempo urge, né, pessoal? Então, a gente que trabalha, que tem outra atividade, que está aprendendo, fazendo esse curso à noite para poder se profissionalizar e conseguir uma coisa melhor, cara, você tem que embarcar na minha, pegar essa minha ideia e tentar implementar e se profissionalizar. E quando conseguir um emprego na área, aí sim, cara, aí você vai se dedicar. Aí você vai investir seu tempo nisso. Tá? Essa é a minha recomendação. Bom, a definição de uma linha ocorre por meio das classes row e a divisão de colunas pela classe OSM. 2 colunas, veja a especificação abaixo, como a gente já fez aqui. Tá? Aqui a gente já fez diferente, ó, tá vendo? O estilo, o sabor, teor alcoólico. Aqui a gente usou 3 para cada. 3, 6, 9, 12. Fechou em 12. Certo? Essa é a ideia. Né? Então, a gente vê algumas variações, né? Por exemplo, aqui quando a gente utilizou aqui a origem, lembra que a gente criou um radio button, a gente criou um botãozinho de rádio, olha. Porque a origem aqui, ou ela é nacional, ou ela é internacional. Ela não pode ser as duas. Se pudesse ser as duas, aí não seria um radio button, não seria um botão de rádio, seria um checkbox, seria um outro componente, né? HTML. Então, nesse caso aqui, eu tive que dividir em 2. Aí, olha, sério, eu já estou usando aqui um call LG, tá vendo? E já é um outro recurso que a gente vai utilizar. Region Inline, que é uma classe específica para as classes do tipo Region Button.
E aí vai, cara, e aí você começa a aprender, né? Esse formuláriozinho meu aqui, ele é bem completo, ele tem bastante coisa interessante, tá vendo? Ele tem checkbox, ele tem um scrollzinho aqui, tá vendo? Para você selecionar o sabor, olha. É claro que isso aqui está fixo, mas a ideia é que você busque os sabores de uma tabela de um banco de dados de sabores. Você vai buscar isso aqui de uma tabela de estilos, tá vendo? Essa é a nossa ideia, tá? Preço, comissão, estoque, tá? Aqui, por exemplo, você vai ver que aqui no preço, a gente quando começa a colocar o valor aqui, ó, não está formatado, mas a gente vai usar o Bootstrap também para automaticamente trabalhar com ponto para quando é separação de milhar e vírgula para quando a gente quer o nosso ponto, definir o nosso ponto decimal. A gente faz isso de forma automática também. Basta a gente configurar o nosso layout. A gente tem isso configurado no Bootstrap, tá? Para a gente poder trabalhar com decimal. À medida que a gente avança no projeto, eu mostro também como trabalhar com isso. Tá certo? O que eu quero dizer para vocês é que não tem mistério nenhum. Tá? Não tem segredo nenhum isso aqui. Tá? As características lá do botão, né? Tem a classe dele. Né? E aí, eu só quero lembrar de que lá no Java, na nossa aplicação, a gente tem que fazer essa indicação aqui, tá vendo? Lá no webconfig, a gente sempre tem que dizer para ele que agora eu estou usando a classe static. Tá? E é isso. A partir daí, está pronto. A nossa aplicação, vocês, se pegarem aquele meu projeto e adicionarem do jeitinho que está aqui, ó, ele continua o mesmo. Se você ver, eu vou até chamar a lupa aqui para mostrar para vocês. E, ó, se a gente for comparar o projeto da semana passada com o projeto da aula de hoje, vocês vão ver o seguinte, ó, aqui, nessa parte aqui do projeto, eu não mudei absolutamente nada. O app initialize eu não mexi uma linha. O webconfig, né, foi o único que eu acrescentei aquelas linhas lá no final, né? Esse register aqui, né? Esse static aqui foi a única coisa que a gente fez. Única coisa. Tá? Aqui no Produtos Controle, absolutamente nada. Não mexemos em nada. Aqui, ó, tá vendo? Ó? Nada. Nossa aplicação não mudou nada aqui. Por quê? Porque a gente está usando boas práticas. A gente não mistura a parte do back-end, a gente não mistura com front-end. Tá? Essa aqui é back-end. Tá? Aqui é só a lógica. Aqui é só regra de negócio. Aqui o modelo, ó, não mexi em nada, cara. Está vendo aquelas validações que a gente teve? Não mexemos, não fizemos nada, não acrescentamos nada. Aqui no nosso front-end, aqui a gente mexeu. A gente inseriu essa pasta static com todos esses recursos, envolvendo JavaScript e CSS, algumas imagens, né, que eu já trouxe prontinha para vocês também. E aqui no cadastro de produto, nós implementamos, a gente simplesmente implementou isso. Então, assim, pessoal, na boa, se eu pedir para vocês fazerem um cadastro de clientes, vão pegar isso aqui, copiar e sair alterando, cara. Tá? A menos que vocês queiram se especializar em layout para poder fazer uma coisa mais sofisticada, né? Utilizando mais recursos lá do Bootstrap, aí é uma questão de estudar, né? Mas, basicamente, a aplicação não mudou. Ela continua a mesma. Né? Não mudou nada. O que entrou foi essa parte do static e as alterações que nós inserimos aqui dentro do nosso arquivo HTML. E foi só isso, cara. Só isso que a gente fez. Ok, pessoal? Então, vamos fechar aqui esse cara e voltar aqui. Tamanho normal aqui do nosso layout. Muito bem. E na aula de hoje, era isso que a gente queria apresentar para vocês. Tá? Vamos só recapitular o que a gente viu hoje. Nós vimos a parte... a gente viu como trabalhar com os templates do Bootstrap, como é que a gente configura os layouts do nosso projeto utilizando o Bootstrap, e nós prototipamos o nosso cadastro. Agora nós temos já um protótipo funcionando. A partir de agora, a gente começa a implementar
as funcionalidades dentro da nossa aplicação. E voltando, obviamente, a implementar as nossas regras de negócio, né, dentro da nossa aplicação. Mas como é um cadastro simples, o que a gente vai implementar agora é o botão salvar para poder pegar esses dados. Claro, a gente tem que aprender agora como integrar banco de dados dentro da nossa aplicação. Agora a parte do layout está pronta. Era isso que eu queria mostrar para vocês na aula de hoje. Bom, vocês estão comigo, né, pessoal? Maravilha, maravilha. Está todo mundo aí? Todo mundo participando? E agora eu quero dar oportunidade para vocês aí. Pode falar, Kátia, fica à vontade, que agora a palavra é de vocês. Não tem nada para falar, não. Estou participando. Legal, mas conseguiu pegar a ideia, entendeu o que a gente quis passar para você nessa aula? Sim, professor, você explicou direitinho. Tem que praticar também. É isso aí, a prática é sempre importante. E é por isso, gente, que eu sabe, eu já fui aluno, aliás, eu já fui, não, eu sou aluno, até hoje eu estudo muito. E quem convive comigo sabe disso, que eu estudo muito. E digo para vocês o seguinte, eu procuro otimizar ao máximo o tempo de vocês. Depois que eu dou a aplicação pronta, que eu não fico dando trabalho para pesquisar essas coisas. Agora, a minha recomendação é que vocês gastem o tempo de vocês em quê? Revendo as aulas, que agora pô, a gente tem vídeo, a gente está gravando as aulas todas, peguem a minha aplicação, reproduzam na máquina de vocês, façam funcionar. E a minha sugestão, a título de atividade, é que, por exemplo, vocês pudessem criar um projeto como esse que eu apresentei para vocês aqui, ou melhor, criar, por exemplo, um formulário de clientes dentro da aplicação de vocês, né? Assim, o mínimo que vocês poderiam fazer é alterar esse meu layout para ver como é que ele vai funcionar, acrescentar validações e tal, né? Porque a partir de agora, né, a gente começa a crescer. A gente vai criar um novo formulário. Então, vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui a gente tem, por exemplo, ó, os estilos do nosso produto. No nosso caso, a gente é um cadastro de vinho, né? Então, quais são os estilos de vinho? Eu tenho tinto, branco, rosé, espumante, fortificado. Agora, isso aqui está fixo. Isso aqui, eu tenho que cadastrar isso aqui num banco de dados. Então, eu vou ter que ter um formulário como esse aqui, só para você cadastrar o código do produto e o nome do produto. Aliás, código nem precisa, porque pode ter um ID, né? Pode ser um ID automático. E o nome do produto, o nome do estilo do produto. E aí você pode criar esse formulário. E aí eu vou mostrar para vocês como é que você vai integrar esse formulário, essa tabela, nesse meu formulário aqui, olha. Tá? Aí você aprendeu a fazer isso. Se você tiver um cadastro de cliente, você vai ter, por exemplo, aqui, olha, vamos dizer assim, uma coisa que vai caracterizar o cliente. Poderia ser o estilo de cliente, se ele é jovem, se ele é adulto, sei lá, alguma coisa desse tipo, que você tem que preencher uma tabela. Você vai fazer a mesma coisa, dentro da sua regra de negócio. Tá certo? Então, olha, a gente teria já que criar uma tabelinha de formulário, de estilo, para a gente poder fazer um formulário de estilo. Certo? Então, essa é a ideia de um projeto futuro, né? Para a gente poder evoluir com esse nosso projeto. Beleza, mas voltando aqui, mais alguém quer falar alguma coisa, quer comentar, alguma curiosidade, alguma dúvida? Mais alguém, pessoal? Fique à vontade aí, pode falar. Microfone aberto. Bom, eu acho que a Kátia falou por todo mundo, né? É praticar, né? Agora, pessoal, assim, mudando um pouquinho de assunto, antes da gente encerrar, de fato é a nossa última aula, né? A partir de agora a gente vai entrar nessa fase de avaliações aí até o final, e a gente está praticamente encerrando esse módulo. Como eu disse para vocês no início, essa disciplina aqui, esse conteúdo que a gente utiliza, ele envolve 2 semestres, tá?
é impossível a gente trabalhar num único semestre com esse conteúdo, até porque a gente está... Esse curso de tecnologia, ele busca formar um profissional, né? Então, você tem que sair daqui sabendo, você não vai sair daqui para se especializar, você vai sair daqui sabendo programar e desenvolver como um empreendedor, ou então apto a entrar numa empresa, tá? Então, é por isso que a gente vai avançar mesmo, e por isso que a gente vai trabalhar aí, esse é o meu planejamento, que a gente dê continuidade no próximo período, tá? A esses conteúdos já na Web 2, né? Que a gente aprendeu aqui como linguagem de programação, na Web 2 a gente vai dar continuidade, tá? E a partir do quarto, quinto período, aí a gente já trabalha com um outro tipo de tecnologia, tá? Então, eu estou dando aqui uma explicação por que a gente está encerrando, e você pode pensar, pô, mas não terminou, né? Eu ainda não vi como é que eu vou fazer, como é que eu vou pegar esse formulário aqui, clicar no botão e inserir no banco de dados. Eu tenho que aprender também a fazer um formulário de consulta, né? O cara digitar lá o nome do produto e ele trazer para mim uma lista com todos os produtos cadastrados. Como é que eu faço isso? Isso na continuidade dessa disciplina. A gente vê isso. Tá certo? Bom, pessoal, então fica assim, a gente vai ter a nossa avaliação aí nos próximos dias, né? E aí, o Abdênico está aí? Eu vou compartilhar contigo, viu, Abdênico, esse ponto raro para você compartilhar com o pessoal, tá bom? Beleza, tranquilo. Gente, então tá bom, boa noite para vocês, obrigado aí pela participação, né, de grande parte da turma, muito legal, muita gente aí participando, muito obrigado a todos, boa noite, boa prova, sucesso para vocês e nos encontramos, tá? Boa noite, Próximas oportunidades. Valeu, professor, até a próxima. Valeu, Valeu, gente, professor. boa noite para vocês. Até ano que vem. Valeu, um abraço. Boa noite, Vitória. Boa noite, pessoal. Forte abraço a todos, tá? Estou encerrando aqui. Tchauzinho.